É curioso como a gente foi treinado a pensar que mudar de ideia é sinal de fraqueza. Só que, se você olha de perto, as pessoas mais sábias não são as que sabem tudo, mas as que sabem perguntar. Elas duvidam, elas escutam, elas se permitem ser afetadas. A dúvida, longe de ser inimiga, é a porta para a realidade. Porque a vida não é um tribunal com sentenças definitivas. É um fluxo em constante movimento. Se a gente tenta congelar, perde o contato com o vivo. E é nesse ponto que entra a humildade. Não como submissão, mas como reconhecimento de que somos inacabados. Eu lembro de quando comecei a perceber isso em mim. Por muito tempo, eu me agarrei a uma imagem de força. Eu precisava ser o cara que sabia, que resolvia, que tinha sempre a resposta. Só que isso me isolava. Até que um dia, no meio de uma discussão em família, eu simplesmente disse: eu não sei. Cara, o silêncio que se fez depois foi brutal. Parecia que todo mundo estava esperando essa frase. E naquele instante, longe de perder respeito, eu ganhei conexão. Porque ser humilde não é se diminuir, é se mostrar inteiro, com falhas e tudo. Da humildade nasce a compaixão. E aqui tem outro detalhe que passa batido. A compaixão não é pena. Não é olhar para o outro de cima, como quem diz, coitado. Compaixão é caminhar junto. É reconhecer que o sofrimento do outro também poderia ser o seu, e que, de algum jeito, somos todos vulneráveis. Isso exige coragem, porque para sentir de verdade é preciso abrir a própria ferida. É mais fácil manter a distância, julgar, dar conselho. Difícil é entrar no campo de batalha emocional do outro e dizer: eu estou aqui. E tem mais, a compaixão verdadeira não se confunde com complacência. A gente acha que ser compassivo é dizer sim para tudo, evitar conflito, aceitar qualquer coisa. Mas isso é só medo de rejeição disfarçado. A compaixão autêntica é firme. Ela diz: eu entendo sua dor, mas não vou alimentar seu ciclo de destruição. É como quando um amigo pede ajuda para continuar em uma rota autodestrutiva. Ser compassivo não é ajudar a cavar o buraco. É segurar a mão e dizer: eu não vou descer contigo, mas vou ficar aqui até você conseguir subir. Na prática, isso se traduz em pequenos gestos. Vou dar um exemplo pessoal. Teve uma época em que alguém muito próximo de mim estava sempre me pedindo favores, sempre exigindo mais. E eu, com medo de decepcionar, dizia sim. Até que percebi que não era generosidade, era cumplicidade com o desrespeito. Então, um dia, respirei fundo e disse: eu gosto de você, mas não vou fazer isso. Fiquei com medo de perder a pessoa, mas no fim foi justamente esse não que salvou a relação, porque pela primeira vez havia verdade ali. E aí surge a grande diferença entre ser bom e ser bonzinho. O bonzinho diz sim por medo. O bom diz sim quando quer, e não quando é refém. O bonzinho evita conflito a qualquer preço. O bom atravessa o conflito com coragem. O bonzinho tenta agradar para ser amado. O bom se mostra inteiro e justamente por isso é digno de confiança. Essa é a diferença que muda tudo. Agora, presta atenção em outra sutileza. Compreender não é concordar. Quando a gente entra em discussões, parece que escutar significa assinar embaixo. Mas não é isso. Dá para olhar para alguém e dizer: eu entendo por que você age assim. Eu entendo a necessidade por trás disso. Sem necessariamente aprovar a estratégia que a pessoa escolheu. Isso muda completamente o jogo, porque quando nos sentimos compreendidos, baixamos a guarda. E quando a guarda baixa, a conversa real começa. Eu lembro de um episódio com meu pai. Ele sempre implicava com o meu jeito de me vestir, meu cabelo bagunçado, minhas roupas rasgadas. Ele via aquilo como um sinal de desleixo, até de vergonha. Até que um dia minha mãe disse: mas olha o que importa, ele te abraça na frente de todo mundo. Isso é raro para um adolescente. Valoriza isso. De repente, o olhar mudou.
Meu pai percebeu que havia beleza naquilo que ele só via como defeito. Foi um choque de perspectiva. Compreensão sem concordância. Ele não passou a gostar do meu estilo, mas aprendeu a enxergar além. O que eu quero te mostrar é que quando a gente deixa de catalogar pessoas em rótulos e começa a decifrar pistas, a vida ganha outra textura. Cada comportamento deixa de ser uma sentença e passa a ser um sinal. E se eu puder te deixar uma imagem aqui, é essa. Cada gesto do outro é como uma fresta em um muro. Às vezes pequena, às vezes quase invisível. Mas se você estender o dedo com cuidado, pode tocar outro dedo lá do outro lado. E esse contato vale mais do que qualquer argumento. Chegamos no ponto mais delicado, o risco. Falar de bondade, vulnerabilidade e compaixão parece bonito, mas na prática exige coragem de se arriscar. É mais fácil seguir no automático, levantar muralhas, culpar os outros, revidar. Mas o que acontece quando ousamos atravessar esse padrão? O risco maior é sermos mal interpretados. Mostrar vulnerabilidade pode ser visto como fraqueza. Dizer um não pode parecer rejeição. Assumir responsabilidade pode soar como culpa. Mas, se ficamos presos a essas aparências, nunca experimentamos a liberdade da autenticidade. Ser bom é arriscado justamente porque nos expõe, mas também é nesse risco que nasce a confiança verdadeira. Pensa no palhaço. Ele entra em cena não para impressionar, mas para se deixar ver. Ele tropeça, erra, mostra o ridículo. E é justamente aí que o público se conecta. Porque ninguém se identifica com a perfeição. Nós nos identificamos com a vulnerabilidade. E é o mesmo na vida real. Quando você se mostra inteiro, inclusive com suas falhas, você abre espaço para que o outro também se mostre. Esse é o poder de liderar sem máscara. E aqui aparece mais um detalhe oculto. A ideia de presença. Estar aqui e agora, de dentro para fora. Parece simples, mas é raríssimo. A maioria de nós vive no piloto automático, reagindo a partir de memórias, medos e padrões antigos. Estar presente exige atenção, exige perceber o que está vivo em nós naquele instante. Isso por si só já é um ato de resistência contra a violência, porque violência é repetição cega. Presença é escolha consciente. Eu já vivi momentos em que a presença mudou tudo. Lembro de uma vez em que estava prestes a explodir numa discussão. Eu sentia o corpo todo em alerta, pronto para revidar. Mas, por um instante, percebi o que estava acontecendo dentro de mim. Raiva, sim. Mas por baixo dela, medo de não ser ouvido. Quando consegui nomear isso, a fala que saiu foi completamente diferente. Eu não ataquei. Eu disse, eu estou com medo de que você não me escute. A reação do outro foi inesperada. Em vez de briga, houve silêncio. E depois escuta. Foi como se o campo tivesse mudado em segundos. É esse tipo de experiência que mostra que a paz não é teoria, é prática diária. É a escolha de transformar conflitos em encontros. E isso não se faz com fórmulas prontas. Se faz com tentativas, erros, acertos, vulnerabilidade. É como um jogo sério, mas ainda assim um jogo. Porque, no fundo, construir paz exige a mesma leveza que uma brincadeira. Sem essa leveza, viramos soldados demais e humanos de menos. E aqui vai a provocação final. Ser bom não é seguir regras de conduta, não é decorar técnicas de comunicação. É estar disposto a se deixar afetar. É ter coragem de viver na incerteza, de perguntar em vez de sentenciar, de se mostrar em vez de se esconder. É abrir frestas nos muros, tocar os dedos do outro lado, assumir riscos. Isso não garante finais felizes, garante sim encontros verdadeiros. Agora, eu quero te convidar para algo direto. Compartilha nos comentários uma situação em que você arriscou se mostrar de verdade. Pode ter dado certo, pode ter dado errado, mas conta,
porque é nesse espaço de troca que a gente percebe que não está sozinho nessa travessia. E talvez a tua coragem inspire alguém que ainda está preso atrás da muralha. No fim das contas, ser bom não é ser bonzinho. Ser bom é ser inteiro, e isso, meu amigo, é o maior risco e também a maior aventura da vida.